Bom, meus irmãos, minhas irmãs, namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. É sempre uma satisfação nós estarmos aqui na loja Teosófica Raja Yoga para tratarmos assuntos teosóficos, assuntos pertinentes à espiritualidade, dentro dos objetivos da Sociedade Teosófica, que é de formar um núcleo da fraternidade, né, universal, sem distinções, fazer estudos comparativos de ciência, religião, filosofia e também buscar investigar as leis ocultas do universo e também do ser humano. Por isso que eu trouxe para vocês no dia de hoje esse tema, Auxiliares Invisíveis, que tem um livro homônimo, não é, de Charles Webster Leadbeater, se bem que eu me dou a licença poética de falar também de outros assuntos, né? Dentro desse tema, inclusive a minha vontade de falar desse tema foi suscitada assim por essa sensação meio estranha que nós estamos tendo nesse ano de 2019, que começou realmente com muitas catástrofes, né? Essa questão muito terrível que aconteceu, o desabamento da barragem de Brumadinho, né? Onde, infelizmente, mais de 200 brasileiros morreram ali em questão de minutos, de segundos, né? E nós que somos espiritualistas, acho que a gente fica pensando, né? Já que a gente acredita que há alguma coisa além da matéria, né? O que acontece, né, com a alma desses nossos irmãos e irmãs quando acontecem esses acidentes, tragédias como essa, como terremotos, maremotos, tsunamis, né? Esse século começou com aquele terrível atentado lá do 11 de setembro, né? Aviões sendo jogados em prédios, né? No Pentágono, lamentavelmente assim, milhares de pessoas morrendo, incêndios, desabamentos, né? Aqui em São Paulo houve desabamento de prédio. Então a gente fica pensando muito nisso. Então a literatura teosófica contempla isso, né? E só que eu, estudando isso, eu não me senti muito à vontade de entrar direto na questão invisível, né? Fica até meio estranho, né? Como é que a gente vai falar de coisas do invisível, sendo que há realmente coisas, auxílios, né? Auxílios que a gente pode dar no mundo visível. Então eu quero fazer um preâmbulo aqui. Então isso que é o diferente para o livro do Leadbeater, porque a prática da teosofia, meus irmãos, ela tem esses três pilares: o estudo, a meditação e o serviço. Então são três linhas de trabalho que fundamentam a vida do teosofista, né? Que levam ele de mero estudante da teosofia para que ele se torne um teósofo. Apesar dos estudantes da linguística dizerem que não há diferença entre teosofista e teósofo, mas eu acho que há. Ou seja, a pessoa pode ser teosofista e não ser teósofo, porque o teósofo é o que vive isso no dia a dia. Então, muitas pessoas identificam, olha, a Sociedade Teosófica é uma sociedade de estudos, muita palestra, muito seminário, né? O Salvador que está aqui presente, aqui na primeira fila, né? Que esteve lá sempre registrando naquelas fitinhas cassete, né? Aquelas coisas bem modernas, né? Você tem algumas centenas dessas cassetes, eu também herdei também uns registros acásticos assim, em fita magnética, né? Então nós estivemos em dezenas de seminários aqui no Centro Raja,
no Rio de Janeiro, em Brasília, em outros estados. A gente sabe que isso acontece em outros países. Então muita gente identifica a sociedade teosófica com estudo, mas também com meditação. A meditação, meus irmãos, é o outro pilar da teosofia. É o mergulho dentro do ser humano, né, que permite o autoconhecimento, permite enxergar os seus defeitos, suas qualidades, pensar profundamente sobre os assuntos. Mas poucas pessoas identificam a teosofia com esse terceiro pilar, meus irmãos, que é o serviço. O que é o serviço? Tem pessoas que realmente ficam assim, embasbacadas com essa proposta. O serviço é aquilo que na religião, meus irmãos, é chamado da caridade. É uma ação que você faz para o seu semelhante, né? Sem querer nada de volta. E desde que a sociedade teosófica foi fundada há cento e tantos anos, 140 anos atrás, o mundo evoluiu muito em relação a esse campo, meus irmãos, de serviço. Prestar serviço ao próximo, ao nosso semelhante, não é meramente fazer caridade, mas é uma ação que dá um contraste prático a coisas muito teóricas que a gente vê no estudo, e também há um mergulho que muitas vezes é muito egoísta, né? Muito autocentrado, que é na meditação. O serviço é feito para o próximo, para o semelhante. Então vocês vão ver, nós vamos ver aí, meus irmãos, que no mundo, né, surgiram várias práticas relativas ao serviço. Mas primeiro eu trouxe essa referência da Voz do Silêncio de Blavatsky, que tem essa frase tão bonita, né? Por que queres abster-te da ação? Não é assim que a tua alma conseguirá a sua liberdade para chegar ao Nirvana. Para chegar ao Nirvana é preciso chegar ao conhecimento de si próprio. E o conhecimento de si próprio é filho de ações caridosas. Ou seja, aquele que acha que vai atingir os altos pontos da espiritualidade, se isolando, se afastando do mundo, se afastando do próximo, entrando nas grotas lá das montanhas do Himalaia, ou entrando na floresta amazônica lá e convivendo só com os bichos, com toda a diversidade lá da fauna e da flora. Não é isso, meus irmãos. O ser humano, em geral, ele passa por dois grandes caminhos. O caminho da ida, quando a pessoa ainda está indo para o mundo, quando ele quer o mundo, as coisas do mundo, onde ele acumula posses, acumula conhecimentos, mas aí chega aquele dia fatídico que tudo aquilo que foi acumulado durante inúmeras encarnações, inclusive as encarnações não humanas, as encarnações dos reinos anteriores, do reino animal, vegetal, mineral e elemental. O ser humano, na verdade, ele é uma amálgama, meus irmãos, de grandes experiências passadas por milhões e milhões de corpos mais simples, em almas grupos que foram se simplificando, foram crescendo em sabedoria, até que finalmente se chega ao ponto do ser humano, que é um corpo, uma alma, um espírito. Isso não é uma dádiva, foi obtido, foi conquistado por cada um de nós. Cada um de nós, meus irmãos, é um peregrino, é um guerreiro, né, do universo. Nós estamos viajando no universo. Então, se a gente não conseguir reconhecer no nosso semelhante
a mesma busca, a mesma profundidade. Porque mesmo que nós, em um determinado momento, tenhamos mais alguma coisa, mais recursos, mais conhecimentos, aquele nosso irmão também está prestes a obter tudo isso. Nós precisamos auxiliar o nosso irmão. E não adianta se comparar com ninguém, com os mestres, com os discípulos, né? Conta até uma história que eu já falei aqui, né? Até meio jocosa, que o Buda estava caminhando com os seus discípulos, e aí algum discípulo meio afobado chegou para o Senhor Buda e perguntou, né? Ô mestre, dessa turma aqui, quem que vai atingir a iluminação primeiro? Aí vocês devem imaginar o Senhor Buda ouvindo uma pergunta dessa, né? Aí ele correu o olho assim, tinha lá um bêbado caído na sarjeta, ele disse, olha, aquele bêbado lá vai entrar no Nirvana primeiro que vocês todos aqui. E aí, obviamente, ele deixou bem claro que se alguém está se aproximando de um mestre com tanto egoísmo, ele não está entendendo que não é pela exclusão do outro que você avança. No caminho do retorno, meus irmãos, o ser humano começa a se abrir, a sua aura começa a se expandir. É a imitação do sol, o sol que manda a sua energia, a sua luz a todos os pontos indistintamente, desde o buraco mais, né, largado lá no meio do deserto até no templo mais bonito, mais bem polido e escovado, está lá brilhando o mesmo sol. Então a evolução, meus irmãos, é justamente buscar esse nirvana, essa libertação tem que ser, meus irmãos, pela abertura do nosso coração para o próximo. Então no mundo, meus irmãos, apareceu, Jorge, muda aí. No mundo apareceu uma coisa que é chamado voluntariado. Aquilo que na sociedade teosófica é chamado serviço altruísta, no mundo hoje, meus irmãos, há pessoas, né, como diz aí, que se comprometem, são voluntárias, se comprometem a uma determinada tarefa ou função, sem ser obrigada a isso, e sem obtenção de qualquer benefício material em troca. Quer seja ali numa Cruz Vermelha, quer seja num projeto Rondon, quer seja numa PAI, quer seja numa comunidade, numa creche, né? num CVV, no Centro de Valorização da Vida, atendendo ali os telefonemas das pessoas que estão imaginando em dar fim na sua própria vida. Existem milhões de voluntários no mundo, meus irmãos, que querem trabalhar e prestar serviço para o próximo. Às vezes nem com essa visão espiritual. Nós vamos ver aí na sequência que, né, existe inclusive uma declaração universal do voluntariado, né, aprovada em 1990 pela International Association for Volunteer Effort, que diz o seguinte: o voluntariado é baseado numa escolha e motivação pessoal livremente assumida, sendo uma forma de estimular a cidadania ativa e o envolvimento comunitário, com a intenção de valorizar o potencial humano, a qualidade de vida e a solidariedade. Então, antes da gente chegar nos auxiliares invisíveis, nós temos que estar bem cientes, meus irmãos, que nós podemos ser auxiliares no mundo visível. Podemos, queremos e vamos e devemos nos engajar nisso, inclusive em qualquer esfera da nossa convivência humana. Então, a finalidade do voluntariado é a de dar respostas ao grande desafio que se coloca para a construção de um mundo melhor.
A prática do voluntariado pode ser exercida em grupos, geralmente inseridos em uma organização, aqui como a Sociedade Teosófica. Há grupos que são bem eficientes nisso, há igrejas que prestam muita assistência, né? A maçonaria cria hospitais, cria asilos, os seus membros o sustentam. E nós vamos ver aqui que a própria Sociedade Teosófica faz isso. O trabalho não é muito divulgado, mas hoje é o dia de divulgar. E então, por que a pessoa se torna voluntária? Por vários motivos. Pode ser pelo fortalecimento da cidadania, né? Muitos acreditam que precisam cumprir o seu dever, né? Como cidadão, devolvendo à sociedade as oportunidades que ela lhe deu. Pode ser voluntário para o seu desenvolvimento pessoal. Algumas pessoas buscam o crescimento pessoal, até a satisfação que o trabalho remunerado muitas vezes não é capaz de proporcionar. Ou seja, como diz aquela propaganda do Mastercard, né? O Mastercard tem coisas que ele não paga, quer dizer, tem coisas que você pode fazer que te dá um retorno humano, né? Outras vertentes aí que levam pessoas ao trabalho voluntário. A retribuição de algo que recebeu. Ou seja, depois de receber ajuda por conta de dificuldades, né? O cidadão acredita que chegou o momento de retribuir. Então há muitos beneméritos, né, por terem ficado ricos, trazem de volta, sustentam organizações, fazem doações. E há pessoas que só porque receberam um benefício numa organização, depois retornam lá para serem voluntários. Há também motivações religiosas, né? Muitos ajudam como voluntários pelo compromisso que tem com a sua crença, né? Muitas religiões pregam isso, a caridade ativa. E há também aqueles que são bem diletantes mesmo, né? Que querem ser voluntários só para preencher o tempo de forma útil, né? Que às vezes a pessoa fica em casa assistindo novela, Faustão, né? Espero que eles não me processem aí, né? Mas é realmente um tempo que a pessoa assiste uma, duas vezes, tudo bem. Agora passar anos, décadas assistindo, a pessoa podia estar num lugar ajudando alguém, né? Pleno domingo à tarde, a pessoa podia ser voluntária numa causa qualquer, inclusive a própria Sociedade Teosófica, porque quando a pessoa sustenta a sua loja, comparece na sua loja, há sempre formas de servir, ajudar lá, fazer o chá, trazer o bolo, arrumar as cadeiras. O presidente tem que arrumar os oradores, tem que ficar ali sentado, mudando, tem que apertar o enter ali quando o orador quer. Então é muito legal chegar num lugar, meus irmãos, e ver as coisas funcionando. Por quê? Porque tem voluntários. A Sociedade Teosófica não tem profissionais. As pessoas aqui são voluntárias. A Sociedade Teosófica no Brasil tem uma profissional, uma pessoa contratada, né? Todos aqui conhecem ela, que era a dona Sani Silva, que inclusive o Ismael acabou de me informar que ela se aposentou, né? Agora é outra lá que assumiu, depois de 30 e tantos anos, a Sani se aposentou. Muito obrigado a Sani por ter aguentado todos os presidentes de loja com aqueles mapas, né? No mês de março. Então, meus irmãos, há trabalho voluntário a ser feito, mas há também um caminho de serviço dentro da Sociedade Teosófica, que é exatamente essa organização paralela que existe na Sociedade Teosófica, chamada Ordem Teosófica de Serviço, que tem esse lindo lema que é a união dos que amam ao serviço a todos os que sofrem. Essa organização, que aqui no Brasil a gente chama ela carinhosamente de OTS, né? No exterior
TOS, né, que era assim conhecida, ela foi fundada por Annie Besant em 1908 para os membros da Sociedade Teosófica, né, abre aspas, que desejassem organizar-se ao longo de várias linhas de serviço para promoverem ativamente o primeiro objetivo da Sociedade Teosófica, que é formar um núcleo da fraternidade universal sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Vejam bem que há mais de um século atrás, Annie Besant já teve aquela visão que isso seria interessante acontecer na Sociedade Teosófica, e então essa ordem existe a nível internacional, está organizada no Brasil, funciona, e as lojas que quiserem devem procurar exatamente essa pessoa aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é a Teresa Botaro, né? Você muda aí, Jorge, eu sei que está difícil aí, mas que é simplesmente a esposa do atual presidente da Sociedade Teosófica, nosso querido Sérgio Moraes. E pesquisando isso hoje, eu descobri que ela está lançando, dentro dessa proposta da Ordem Teosófica de Serviço, ela e outras pessoas estão tentando fundar um partido político. Um aí já não gostou. Esse aí já... É o partido chamado Animais. Por quê? É um partido para defender os direitos, né? É um movimento político, primeiro movimento político no Brasil, visando a ampla defesa dos animais não humanos em todas as suas representações biológicas. Porque nós somos animais humanos, né? Aliás, às vezes mais animais do que propriamente humanos. Mas só que os animais, né, como diria o Aristóteles, né, os animais irracionais, eles não têm representação em lugar nenhum. Então, quem é que defende os direitos dos animais no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, no Senado, na Câmara de Vereadores? Esse partido aqui está sendo organizado a despeito de haver aí o Partido Verde, Partido Ecológicos e outros aí, mas essa nossa irmã, né, ela está correndo atrás de 500 mil assinaturas para que esse partido seja registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Porque no Brasil já tem 35 partidos registrados, tem uns 20 tentando se registrar. Aliás, esse partido aqui, o Animais, né, cujo site é animais.org.br, quem tiver interesse de conhecer, ele foi fundado na Câmara dos Vereadores aqui da cidade de São Paulo. E seguindo, inclusive, uma tradição teosófica de defesa dos direitos dos animais, como, por exemplo, a Cora Salles, se eu não me engano, foi presidente muitos anos da Sociedade de Defesa dos Animais. Então está aí o contato da irmã Teresa, né? Tem o e-mail dela, quem quiser pode entrar em contato com ela. Então, isso está muito de acordo à Ordem Teosófica de Serviço com as palavras de Blavatsky, né, na sua Carta à América de 1888, quando ela diz: a missão mais sagrada e mais importante da teosofia é, no sentido de unir firmemente um corpo de homens de todas as nações no amor fraterno, empenhado num puro trabalho altruísta, não num trabalho com motivos egoístas. Ou seja, quem vem para a Sociedade Teosófica achando que vai se fechar num mundinho de egoísmo para desenvolver os poderes ocultos, tal, está cometendo um ledo engano, porque a Sociedade Teosófica, desde o princípio, ela rechaçou a ideia que ela fosse uma escola de ocultismo. Apesar dela estudar o ocultismo, ela não necessariamente pratica o ocultismo.
nem é uma escola de magia, ninguém aqui aprende, ninguém usa aqueles chapelões maravilhosos, nem tem aquelas varinhas do Harry Potter aí que as pessoas compram de monte aí, né? Aqui não tem isso, apesar da gente conhecer tudo sobre essas coisas, mas aqui não se pratica isso. Agora, praticar o altruísmo, como já foi exposto aqui, inclusive semana passada pelo Carlos, que Annie Besant ajudou a fundar o parlamento indiano, lutou pela libertação da Índia, né? Apresentou o Gandhi ao mundo. Annie Besant convocou uma palestra para 5.000 pessoas, fez só a abertura e disse: agora eu vou apresentar aqui para vocês o Mohandas Gandhi, que é ele que vai dar a palestra. Foi a primeira vez que ele falou em público das ideias libertárias dele e tudo mais. E como o Carlos disse, lá na Índia, Annie Besant é conhecida pelas ações políticas dela, e não pelas ações teosóficas. Porque se você tem alguma sabedoria, você tem que agir no mundo. Agir aqui na sociedade teosófica é tranquilo, dar uma palestra aqui um para o outro. Quem é que não dá? Agora, ir num outro país, numa outra religião, né, uma outra língua praticamente, dialetos, a sociedade teosófica na Índia é dividida em 10 federações divididas por línguas, por dialetos, que as pessoas ainda praticam na Índia. Né? Então são ações assim, meus irmãos, que cumprem isso que Blavatsky diz. Né? Então, ainda sobre a ordem teosófica de serviço, ela aproxima as pessoas com uma forma de pensar semelhante, empenhadas em respeitar e servir a vida una em todos os seres. Daí que é importante, inclusive, incluir os animais, que realmente, como eu disse, não tem representantes e vão continuar por muito tempo não tendo, se não tiver uma coisa assim. Além disso, encoraja o estabelecimento de uma relação pessoal e não afastada com os necessitados, como sugerido por Blavatsky em A Chave da Teosofia, quando ela disse o seguinte: as ideias teosóficas de caridade significam um esforço pessoal pelos outros, misericórdia e bondade pessoais, interesse pessoal pelo bem-estar dos que sofrem, simpatia pessoal, providência e auxílio nas suas preocupações e necessidades. Ou seja, era uma visão bastante proativa, digamos assim, em relação à sociedade teosófica agir no mundo para o bem. E realmente ela tem feito isso. Então, em muitos países, o que acontece na OTS, né? As pessoas se reúnem, identificam os problemas da sua comunidade, do seu grupo, e vejam bem, aí se reúnem, veem que tem pessoas que precisam de doações, de vestimentas, de alimentos e o que for, e se mexem para fazer uma doação. Aqui no Pitágoras mesmo havia uma loja maçônica mista aqui, que no final do ano distribuía 100 cestas básicas, todos os anos. Porque a maçonaria tem uma visão mais efetiva. Olha, essa loja, nós temos dinheiro aqui, não é só para pagar a mensalidade, temos que juntar dinheiro para ajudar os necessitados. Tem um cargo na loja maçônica, o hospitaleiro, que ele tem que procurar ajudar os irmãos da loja e tem que procurar fora da loja também quem tenha necessidades que a loja possa, obviamente, dentro do seu espectro, né, auxiliar. Então, e não é só doando, por exemplo, aí uma outra ação dentro da linha teosófica,
Dora Kunz ensinou a fazer o toque terapêutico, né? Que é ali uma massagem energética que se faz. Muitos teosofistas, principalmente nos Estados Unidos, aplicam isso, né? Que é uma forma de reiki, de, né, jorei. Existem 1001 nomes para a mesma coisa, que é o quê? Um ser humano harmonizar a energia do outro. O que custa identificar, marcar um horário numa loja para que as pessoas venham aqui receber essa massagem? Assim como essa loja faz um ritual de cura. As pessoas trazem os nomes e a pessoa, né, colocam aí para que as pessoas tenham acesso a que as boas vibrações, já nós vamos ver isso. Quer dizer, antes de a gente chegar nesse invisível, nós estamos falando aí dessas ações visíveis, né? Será que essas crianças que ficam aqui, às vezes, gritando aqui na porta do Pitágoras, que elas não estão precisando de brinquedos, de coisas para elas, né, se recriarem, se equalizarem, se harmonizarem, né? Por exemplo, a ordem teosófica de serviço em algum lugar do mundo aí atua dessa forma. Então aí, meus irmãos, que a gente pode, né, fazendo, não meia culpa, mas fazendo realmente uma visão que antes de a gente acreditar nesse mundo invisível, a gente tem que agir no mundo visível, que é a nossa comunidade, a nossa loja, a nossa igreja, a nossa maçonaria, a nossa Rosa Cruz, né? Que mais? Nosso partido político, e por aí vai. Porque a teosofia não vai nos ensinar uma coisa mais profunda, que a gente pode agir no físico, meus irmãos, mas que há dimensões da ação que a gente não percebe. Os nossos sentidos não captam, muitas vezes, as emissões que o ser humano tem, que vão muito além do físico. Na verdade, tudo que a teosofia nos ensina, muda aí, Jorge, nos ensina em relação à espiritualidade, os planos de existência, eles são locais de ação também. Apesar de a gente não acreditar muito, pode virar aqui. Existe... O ser humano é um maravilhoso sistema, meus irmãos, de recepção e de transmissão de energias. E se a gente for numa visão da física mais moderna, né? Uma visão, né? Não estou querendo usar o termo, mas vou ser obrigado a usar. Aí, o Salvador leu a minha mente, né? Uma visão mais quântica, mais transpessoal, uma visão relativística, né? O que é essa visão? Não é aquela visão, né, newtoniana, toma lá, dá cá. Você senta debaixo da árvore e a maçã cai na tua cabeça. Mas sim é porque que você sentou debaixo da árvore exatamente na hora que a maçã ia cair. Não é? Porque você podia ter sentado lá, o Newton, ou sei lá quem, podia ter sentado lá debaixo daquela árvore a qualquer momento, mas não exatamente na hora que a maçã caiu. Porque essa transmissão e recepção, meus irmãos, é força, é energia. Quando a gente pensa, né, porque a gente ainda está focalizando ainda no corpo, no cérebro, no sistema nervoso, mas é força. E outra, a visão quântica, a visão mais moderna, é uma visão de campo. Ou seja, não é de força, mas sim de qualidade. Ou seja, você pode agir não simplesmente empurrando alguma coisa, mas na verdade você vai poder dar uma qualidade no seu meio ambiente, na sua própria aura. Você vai conseguir fazer valer os seus conceitos, né?
Vamos lá, Jorge. Então aí nós temos aquele famoso... Então, meus irmãos, esse gráfico aqui que foi montado pelo Marcelo, que obviamente é o esquemão teosófico, né? Quer dizer, uma visão muito, digamos assim, platônica ou paulina das coisas, né? Diria que o homem é um corpo, uma alma e um espírito, né? Mas a teosofia, ela vai mais fundo e ela nos mostra que o corpo do homem não é simplesmente a sua parte física, né? Mas que também o emocional e o intelecto, a mente concreta, elas têm veículos. Existe um corpo etérico, existe um corpo astral, um corpo mental, e isso é o que é chamado a personalidade. E a personalidade, meus irmãos, é onde acontece a maior parte das ações. Então, se a gente quer ser um auxiliar, porque também tem o oposto do auxiliar, né? Que eu nem pensei no assunto, mas, né, como eu já disse para alguém aqui, o contrário de uma boa ideia também, às vezes, é uma ideia que, às vezes, funciona. Porque se tem auxiliar, também tem aqueles que atrapalham, né? E vocês já devem ter percebido que as pessoas fazem ações para atrapalhar as outras, né? Para bloquear as outras. Então, quando no físico você pode bloquear o outro, por exemplo, o nosso mundo físico é um mundo bloqueado. Quem que bloqueia o mundo físico? Aqueles que estão segurando a matéria, estão segurando as riquezas, estão segurando o conhecimento, estão impedindo que as pessoas atinjam o seu desenvolvimento pela concentração de riqueza, de bens, de conhecimentos, de valores, né? A coisa está evoluindo, mas muito lentamente. Então há bloqueios no físico. As pessoas se bloqueiam umas às outras no plano físico. Agora, quando entra no nível emocional, meus irmãos, do instinto, da emoção, aí realmente o bloqueio é total. Como diria Gina Rajadasa, que quando veio ao Brasil, América Latina, ele disse que gostaria muito de nascer aqui nessa região, porque ele viu pela primeira vez uma grande amálgama de etnias provindas de várias partes do mundo, numa grande harmonização, que ele gostaria de reencarnar ou no Brasil ou algum lugar da América Latina, porque nós vemos que nesse nível emocional ele escreveu um livro, a Ciência das Emoções, onde ele propõe que antes de ensinar qualquer coisa física, matemática, língua, ciências, que fosse apresentado à criança que existe um mundo de emoções, de sensações, que podem ser belas, podem ser feias, podem ser harmônicas, desarmônicas, que a pessoa entendesse que ter uma emoção negativa com relação ao outro é também agir sobre o outro, prejudicar o outro, e valorizar as emoções positivas. Então ele propunha que deveria haver uma educação sentimental, emocional, né? E então os bloqueios emocionais que as pessoas têm hoje são terríveis. E isso é amplificado pelo fato do quê? Do ser humano atual ser composto por 70%, 80% de líquidos, de fluidos. Então, quando a gente olha para a pessoa e acha essa pessoa é física, é material, a gente está enganado. A gente olha para a pessoa e diz, essa pessoa é líquida. A gente não diz isso, mas efetivamente é. A pessoa tem lá seus 5, 6 litros de sangue, tem lá linfa, tem um monte de fluidos ali circulando, né?
que respondem claramente às emoções. O ser humano é um ser emotivo. Nós não somos seres intelectuais, aqueles seres que nós gostaríamos de ser. A prova disso é que os grandes crápulas da humanidade, né, que eu não vou citar o nome, né, como se diz lá em Hogwarts, você não tem umas pessoas que você não deve dizer, aquele que não deve ser pronunciado, mas que tinham um discurso tão bom que motivavam as pessoas para as coisas erradas, que motivavam as tropas para marchar contra os seus semelhantes, pessoas que falavam a própria língua. Por que isso acontece? Porque o ser humano pode ser comovido de fora para dentro através das emoções que sempre foram manipuladas. Então, aquilo que o Ginaraja disse, se a pessoa não conhece quais são as emoções que te movimentam, você realmente tem uma ignorância profunda. A gente só levanta de manhã porque tem uma emoção que faz o corpo físico se movimentar. Seja lá qual for essa emoção, se não houver essa emoção, se não houver realmente objetivos que movimentem a pessoa não levanta. Dá uma depressão na pessoa que ela fica ali prostrada. E efetivamente todo mundo aqui já passou por isso. Mas eu quero dizer isso, meus irmãos, para ficar claro que, por exemplo, para a gente manifestar esse lado da alma, do ego, né? Que é a inteligência abstrata, da intuição, que é o amor, sabedoria, a vontade do Atma, né? Isso tudo só vai acontecer se nós realmente ajudarmos esse processo. E ajudarmos não só a nós mesmos, mas ao nosso semelhante. Então daí, pode virar aí, Jorge. Daí então que nós vamos ter há inúmeras maneiras de você apresentar a constituição invisível do ser humano, né? Como o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral. Mas o fato é que eles se ligam através dos centros de força chamados de chakras. E os chakras despencam num sistema de glândulas e no nosso sistema nervoso. Por isso que o nosso brilhante INPS, né, que acho que já está extinto, aí já virou uma outra coisa, chegou na brilhante conclusão que 70% das doenças são psicossomáticas. Ou seja, as pessoas provocam as doenças nos seus corpos. Não é porque elas foram envenenadas, ou porque elas não comeram, ou porque não teve desenvolvimento. A pessoa, através das suas emoções, da sua mente, provoca doenças no corpo. E principalmente emoções desequilibradas, né, que provocam uma reação muito grande. Daí que vocês podem imaginar o campo muito grande que ainda tem que progredir aí. Pode virar aí, Jorge. Então, primeiro campo invisível, né? Já que é para falar de auxiliares invisíveis, primeiro campo invisível onde esses processos... Vai, Jorge. Que é o duplo etérico. Que é o campo de energias que existe, quer dizer... Quando a gente olha para um ser humano, a gente não está vendo o que ele realmente é. Porque ele é cheio de energias que inclusive vão além do corpo. O duplo etérico ele se expande a cerca de 10 a 20 centímetros ao redor do corpo. Os chineses que pesquisaram isso durante milhares de anos chegaram na conclusão, fizeram um mapeamento que existem 70 mil pontos de energia no corpo, que os hindus chamam de nadis, ou nadis, sei lá qual é a pronúncia certa, e também os chineses descobriram que há os meridianos, os caminhos que
essas energias fazem, e que eles desenvolveram uma medicina muito efetiva, que você aplica agulhas, você aplica ali massagens, você aplica certas substâncias que fazem o quê? Que a energia flua. Ou seja, para que o ser humano seja saudável fisicamente, é preciso que a energia esteja fluindo. O que mata o ser humano não é nada diferente que não a não passagem das energias. A dor, principalmente, é um bloqueio da passagem da energia, gera dor. E as agulhas da acupuntura, a massagem e tudo mais, pode fazer a pessoa melhorar muito das suas dores, e pode até curar dores, né? Mas há centros aqui no duplo etérico que são muito importantes, que são os chakras, né? Que são a quantidade, a pessoa fala tanto que quer, né? Porque o Leadbeater, por exemplo, colocou 7 chakras, só que ele editou o chakra sexual das pessoas como, né, não tivesse importância nenhuma. Ele fez de conta que não existia o chakra sexual, que é exatamente aquele que faz com que a gente nasça, né? Se não houvesse esse chakra sexual, os 7 bilhões e 200 milhões de pessoas não estariam vivas aqui hoje. E há, obviamente, centros que são afetados pelas energias, pelas nossas energias, e são afetados pelos outros, pelos ambientes. Quando a pessoa entra nesse ambiente aqui, ela é afetada pelo ambiente. O Ismael mesmo entrou aqui e já disse que o nariz dele já entupiu, né? Acho que já tinha um certo, a sala estava fechada aí desde domingo, né? Quer dizer, o nariz dele já reagiu. Eu já vi pessoas terem acesso de tosses aqui, acesso de riso, acesso de ódio, de cólera, né? Cada um tem uma reação diferente. Obviamente que tem pessoas que gostam muito, mas as pessoas reagem aos ambientes e reagem principalmente às outras pessoas, né? E a gente... existe uma alimentação que é totalmente pelo sistema dos chakras, que a maior parte das pessoas não está consciente disso. Quando você respira, você faz entrar no seu corpo prana. Então não é simplesmente o comburente das nossas reações químicas que entra pelo ar, entra também o prana. Ele entra, o movimento do pulmão faz o chakra do baço abrir e fechar, e a pessoa faz essa energia entrar no corpo. Então a melhor alimentação, meus irmãos, é a respiração. É aquela, inclusive, que se você ficar 5 minutos sem respirar, você começa a morrer exatamente no final desses poucos minutos. As outras alimentações você vai suportar muito tempo. Você passa uma semana sem beber água, você passa uns 60 dias sem comer, mas sem respirar mais do que 5, 6 minutos você não passa. E esse sistema, meus irmãos, do duplo etérico, vai ser responsável por muitas ajudas que podem ser dadas, que nós vamos ver aí na frente, né? Pode mudar aí, Jorge, nós estamos chegando aqui no assunto das formas pensamento. Porque quando a gente pensa, meus irmãos, não é simplesmente uma atividade eletroquímica do sistema nervoso. O que a teosofia nos ensina, e esse livro da Annie Besant, do Leadbeater, que é chamado Formas Pensamento, inclusive recém-editado aí pela editora Madras, nele Leadbeater diz: a vida tem sempre um lado oculto. Cada um dos nossos atos, cada uma de nossas palavras e de nossos pensamentos repercutem todos no mundo invisível que sempre está próximo de nós. Nós estamos mergulhados em outras dimensões
na dimensão do etérico, a dimensão emocional do astral e a dimensão do mental. Então, meus irmãos, agir não é simplesmente coisa física. Sentir, ter sentimentos, emoções também é agir. É agir em cima de si mesmo e agir em cima dos outros. Pensar é agir sobre si mesmo e agir nos outros através do que nós vamos ver aí, né? Que é inclusive certos princípios, né? Porque quando você realmente gera uma emoção, um pensamento, ele se propaga na forma de ondas e também com formas, dependendo se ele for nítido, né? Então as leis que regem isso são a qualidade de uma emoção ou de um pensamento determina a sua cor. Então, se a pessoa tem um sentimento devocional, a cor dele será azul, vários tons de azul. Se ela tem amor, ele tende a vários tons do róseo. Se a pessoa tem pensamentos egoístas, muito fechados, tende a ser laranjas, tende a ter marrom. Tem uma série de escalas aí. E aquelas emoções mais baixas são cores muito densas, muito feias, pesadas, que realmente poluem a aura das pessoas, né? A natureza dos pensamentos e emoções determinam a forma. Nós vamos ver isso em exemplos. Quer dizer, se for uma coisa vaga, ela se propaga como ondas. Então vocês imaginam um local que tem milhares de pessoas, quantas ondas que estão sendo emitidas em todas as direções, né? A pessoa que tem emoções mais nítidas, mais definidas, geram formas também mais nítidas. A pessoa que tem uma emoção mais vaga, um pensamento mais vago, gera formas também indefinidas. A clareza dos pensamentos determina a precisão dessas formas. Isso são as regras que o Leadbeater e Annie Besant viram. Então, no mundo astral, meus irmãos, no mundo dos pensamentos, cada emoção, cada pensamento geram ondas de cores, as mais diversas. O plano astral, meus irmãos, é um mundo de cores indizíveis, de cores elétricas, de cores vivas. O mundo astral foi chamado de astral porque o mundo parecia o brilho das estrelas, dos astros. Por isso ele foi chamado de astral. Então, qualquer representação artística como essa é muito pálida para representar um mundo de cores se expandindo e todas as pessoas se influenciando, né, se bloqueando ou se liberando, porque o mundo astral, meus irmãos, é um playground que não fecha durante 24 horas do dia. É um mundo de cores que não fecha nunca, que não para nunca, onde você realmente, quando você está lá, você realmente passa a dar graças a Deus que a gente está no plano físico e não enxerga isso, porque esse mundo físico, meus irmãos, é uma bênção cósmica tão grande. Você poder entrar debaixo do seu lençol, do seu cobertor, fechar os olhos e pensar no que você quiser, naquela escuridão maravilhosa ali, sem ver nada, você pensa o que você quer, ninguém entra dentro da sua aura, ninguém joga nenhuma cor em cima de você, é uma bênção inacreditável, que realmente só quem sai nesse mundo astral é que sabe como é que ele é complicado. Mas mais especificamente, meus irmãos, vamos ver aí
formas pensamento. Uma pessoa que está meditando, por exemplo, na espiritualidade, gera, por exemplo, círculos, sinos, e projeta isso onde ela está, no espaço, né? Vira. Um pensamento mais indefinido, intelectual, gera formas, assim, curvas, né? Nós vamos ver que os pensamentos egoístas geram, assim, formas com ganchos, como se a pessoa, por exemplo, eu quero um carro, né? Aquilo no astral gera uma forma que, como se fosse um tentáculo, né? Mais ou menos como nessa forma aí, né? As pessoas estão emitindo isso quase que diariamente, né? Obviamente pensamentos assim abstratos, quando a pessoa tem uma ideia, tal. Tudo acaba gerando formas, meus irmãos, que são incompreensíveis assim ao olhar, pode virar, Jorge, ao olhar do leigo, porque no mundo astral a comunicação pode se dar apenas por cores. Os anjos, por exemplo, se comunicam com cores, com vibrações, eles não usam palavras. Quem acha que encanta um anjo fazendo uma prece em latim, em sânscrito, em egípcio, né, está se enganando profundamente, porque o anjo não te ouve. Ele não ouve o que você está falando, ele vê a cor que você está gerando. Se você é um devoto, pode ser um devoto em árabe, em sânscrito, em chinês. Para o anjo ele está vendo assim, olha, esse cara está vibrando um azul tão forte. É a devoção que ele tem. É assim que ele te enxerga. Não é? Assim como um homem apaixonado, ele tem aquele vermelho, aquele rosa intenso ali, né, que às vezes bloqueia a aura da pessoa toda, que ela não consegue pensar em mais ninguém, só consegue pensar na pessoa amada, é porque aquela paixão tomou conta de todo o corpo astral da pessoa, né? E formas realmente abstratas, assim, que é difícil a gente falar, assim, descrever, né? Os artistas tentam. Aliás, a teosofia foi responsável por libertar os pintores da forma representacional de arte. Aqueles pintores que só pintavam naturezas mortas, vasos de flores, casas, paisagens. Quando viram esses livros teosóficos sobre o plano astral, o plano búdico, né? Tudo quanto era plano ali, eles caíram uma ficha assim gigantesca, assim, poxa, mas por que a gente não pinta a emoção? Aí um Kandinsky, um Mondrian chegaram assim, não, eu vou pintar a emoção, eu vou imitar só a cor. Olhem os quadros do Mondrian, do Kandinsky, de outros, do um Van Gogh, por exemplo, que ele via aquele mar de cores no céu, que ele está pintando a emoção, é quase como se ele pintasse a forma, pensamento, que quando ele é harmônico, meus irmãos, ele realmente é muito bonito. Agora existem coisas desarmônicas também. É claro que eu não ia trazer aqui. Existem formas astrais terríveis. A gente vê aí a juventude cultuando coisas terríveis, né? Coisas ligadas à morte, ligadas ao... né? Pintam cores escuras, sombrias, tal. Existem também coisas negativas. Essas aqui são coisas positivas, né? Então vamos ali na pesquisa do Leadbeater. Então a pessoa que tem dois tipos de ambição, a elevada e a egoísta. Vejam bem a diferença. A pessoa que tem uma ambição elevada é uma forma mais definida, mas tem as tais das garrinhas ali. Ele quer uma coisa, eu quero um carro, eu quero dinheiro, eu quero viajar, eu quero um computador. Então ele está, né? O astral se molda assim, ele pode até ser muito definido,
Agora o coitado do egoísta, veja só que desgraça que é, né? Além de ser uma coisa marrom, assim, meio decaída, né? Ele não consegue nem... Por isso que esse cara não consegue nada, né? Porque ele não tem condições nem de fazer essas formas. E essas formas, por exemplo, se a pessoa deseja outra, que é muito comum no ser humano, essas formas vão até as pessoas. Você projeta isso na pessoa de longe. A pessoa pode estar lá no Japão, que o seu bracinho vai lá tentar trazer a pessoa para você, né? Não é simplesmente forma de linguagem. Vejam bem, acesso de ira, a pessoa realmente explode, é uma explosão desorganizada. Desejo apaixonado pela bebida, né? Isso é ótimo, né? Desejo baixo e sensual. Vejam bem, um marronzão totalmente caído, a pessoa ali que quer a cachaça, né? O Osmir que fala muito o fulano vai no boteco, tem aquele, né? Isso, meus irmãos, é um negócio terrível. Você vê formas muito... Pode virar aí, Jorge. Tem coisas melhores, né? Às vezes não tão melhores, né? O fulano vai num cassino, né? Quando ele ganha, ele tem uma forma assim. Quando ele perde, olha só que coisa terrível. Principalmente esse preto aqui no meio, porque isso é egoísmo máximo, né? Egoísmo máximo, mais desejo intenso e mais a frustração do cinza. O cinza é a cor da depressão. Quando a pessoa está fechada em si mesma, você vê aquele cinzão na aura da pessoa, é porque ela está deprimida, está triste. Não tem jogador que perde, né? Vamos uma melhorzinha um pouco aqui. O desejo de aprender e saber. Aí dá as cobrinhas amarelas, laranjas, né? Aquela de baixo, a emoção ante um quadro religioso. Aí já tem cores melhores, já tem azul, já tem amarelo, né? A pessoa está tendo uma sensação, isso se forma diante da pessoa, dentro da aura da pessoa. Vira aí, Jorge. Aqui nós temos, aqui à esquerda, né, duas reações diferentes ao enterro. O de cima é o cara que não sabe nada, que está triste porque a pessoa desapareceu, ele está chorando, está muito fechado em si mesmo. O que é forma? Essa forma que aparece é cinza, é marrom, é preto, é um negócio dantesco. Agora aqui embaixo é um teosofista, vejam bem a diferença. Ele tem o que? Uma compreensão de que a pessoa que morreu, na verdade, passou por um outro plano. Então ela sente compaixão por aqueles parentes que estão ali sofrendo, tristes, né? Porque ele sabe que elas poderiam ter uma compreensão do processo da morte. Então ele cria uma forma harmônica. Tem rosa do amor, tem azul da devoção, tem verde da simpatia, tem amarelo do intelecto. Quer dizer, um mestre, quando ele olha as formas, pensamento de uma pessoa, ela sabe quem ela é, sem a pessoa dizer nada, né? Ali, formas negativas, lá do lado direito. Pavor súbito, misto de cólera, temor e contrariedade. Terror, pânico durante uma catástrofe. Lamentavelmente, meus irmãos, é isso que toma um ambiente como aqueles dessas catástrofes que nós mencionamos no começo. É muito negativo, né? Vira aí, Jorge. Mas, meus irmãos, há agentes invisíveis que também podem
ser auxiliares invisíveis e que não são. Por exemplo, espíritos da natureza. Toda planta tem um espírito da natureza, senão a planta não vive. Lamentavelmente, uma das aulas práticas na magia é você tirar o espírito da natureza da planta. Em poucos minutos, em poucas horas, a planta murcha e morre, porque você espanta o espírito da natureza da planta. Quando na verdade nós temos que cultuar as plantas, temos que dar amor às plantas, temos que não só regar ela fisicamente, mas temos que mandar boas vibrações, porque ali sempre tem um espírito da natureza, como essa árvore aí que foi descrita, né? Pode avançar, Jorge. Espíritos da natureza, por exemplo, silfos. Silfo é o famoso, meus irmãos, anjo da guarda. Quem aqui foi batizado, né, convenientemente, teve na sua aura um espírito da natureza como esse. Normalmente eles têm mais ou menos 1 metro de altura, e eles estão praticamente se transformando em anjos, né? Mas ele ainda é um espírito da natureza. Então o padre, quando ele batiza a criança, ele ordena que esse espírito da natureza acompanhe essa criança e proteja ela no seu desenvolvimento. Agora a gente vê, e aí eu sou sacerdote, a gente tem que falar nisso, que há igrejas por aí que estão avacalhando esse sacramento do batismo, fazendo ele meio de qualquer jeito, delegando o batismo para outras pessoas fazerem. E não é bem assim. O batismo serve para purificar os chakras da criança, para que os escândalos, as vibrações negativas da vida passada não venham com tanta força, e para colocar esse silfo na aura da criança e acompanhar a criança, sendo o anjo da guarda, que ele vai deixar de seguir a criança quando ela tiver 7, 8 anos de idade. Esse espírito da natureza sai da criança, não é? Tem até uma história muito interessante que lá na Holanda, em Hilsen, a Igreja Católica Liberal tinha uma igreja muito bonita lá num centro teosófico, e na frente tinha um lago muito bonito, e antes das missas o bispo Lidbiter dava uma volta em todo aquele lago e voltava, né? Então ele sempre fazia isso. Aí algum belo dia alguém perguntou para ele: mas por que o senhor dá esse passeio aí no lago antes das missas? E ele dizia assim: não, porque eu estou atraindo os silfos, porque eu vou batizar crianças, que eles já estejam comigo na hora do batismo, eu instalo esses silfos nas crianças. Essa é a diferença realmente entre um ocultista sacerdote, né? Como é normalmente os padres da Igreja Católica Liberal, são teosofistas, são ocultistas, são pessoas que sabem para que serve o sacramento, né? Espíritos da natureza, obviamente, você estando na natureza, você está recebendo influências positivas, invisíveis. Quem faz a natureza ser o que é, meus irmãos, são os anjos e os espíritos da natureza. Se os espíritos da natureza e os anjos se retiram, o ambiente fica desértico. Qualquer lugar onde há deserto é porque não tem mais anjo, não tem espírito da natureza. E nem sempre é positivo que o ser humano fique tentando atrair espíritos da natureza. Qualquer um deles, gnomos, ondinas, fadas e tudo mais, porque eles têm o elemento próprio deles. Vocês imaginam a pessoa atrair aí umas salamandras como essa para você? A pessoa bota lá um ritual, fala assim: vou acender aqui uma fogueira e vou começar a chamar as salamandras. Você efetivamente pode até ter sucesso. Nós temos que ter um conceito muito claro, meus irmãos, que os espíritos da natureza são os animais do mundo astral.
E animal são seres que não têm mente. Eles não pensam, eles seguem os seus instintos. E, lamentavelmente, esses espíritos da natureza muitas vezes são usados para não só para magia branca, mas também para magia negra. A pessoa invoca um negócio desse e fala, vai para cima da aura do fulano, que eu quero ver ele queimando. Como ele não tem inteligência, é a mesma coisa de você treinar um cachorro para atacar, né, o outro. Eu que estou todo machucado aqui, que o meu cachorro me mordeu aí ontem, né? Cachorro é um bicho totalmente irracional. Você não deve esperar de um espírito da natureza que ele vá discernir o que você está dizendo para ele. A pessoa diz, eu quero que esse espírito da natureza vá para cima do Jorge. Ele efetivamente vai, né? Se você tiver com essa bola toda com ele, se você souber atrair ele, né? Infelizmente a magia negra se baseia muito nisso. E se a pessoa não jogar um espírito da natureza, ele vai jogar os próprios pensamentos, aí é que é ruim, né? Então vamos aí, é óbvio que você pode mandar uma coisa boa, né? Você pode mandar ali um anjo do amor, né? Onde tem amor aparecem anjos do amor. Onde tem devoção, aparecem anjos positivos. Existem os Gandharvas, os anjos da música, que aqui no nosso teatro municipal é todo decorado com desenhos de anjos, tal, porque existem os anjos da música, né? Anjos da cura, Geoffrey Hodgson estudou, pode virar, Jorge. Quando realmente há uma devoção muito grande por parte dos pais ou por parte do doente, pode haver a intervenção de um anjo que vem para curar pessoas, né? Aí nós temos 3 situações, 2 no leito de enfermos e um sobre uma criança. E assim, todo grande hospital normalmente tem um arcanjo, não é nem um anjo, é um arcanjo ali estacionado para trazer boas vibrações. E aí uma coisa muito específica que são anjos ligados à maternidade. As mulheres têm uma experiência realmente oculta, né? Invisível, muito impressionante, que é a maternidade. Quando, segundo a pesquisa do Geoffrey Hodgson e outros, anjos, eles acompanham, né? Então aqui a posição do feto aqui, 3 anjos, um anjo etérico, um anjo astral e um mental, acompanham aquele feto até normalmente o 8º mês da gravidez, no comecinho do 9º mês, depois é que eles saem. E a grande responsável por essa hoste de anjos da maternidade é aquela figura do cristianismo, do hinduísmo, de outras religiões, chamada de Nossa Senhora, de Iemanjá, de Isis, de Kuan Yin. É um cargo da grande fraternidade branca que é, obviamente, o trabalho, né? Aquele trabalho que o Salvador mostrou sobre a fraternidade branca, esse trabalho também é da fraternidade branca, né? A fraternidade branca não é o clube. Tem a fraternidade branca e tem a fraternidade rosa aí também, que trabalha esse lado aí. Provavelmente haja outras cores aí, não só, né? Se bem que hoje está uma dicotomia de azul e rosa aí, mas tem esse trabalho, é fantástico. E as mulheres, inclusive, devem aproveitar. E também todo ser humano deve estar muito ciente que toda relação sexual atrai os anjos. A pessoa acha que está ali sozinha com a pessoa, aquilo ali visa movimentar o universo para que uma pessoa nasça ali. É um vórtice de energia tão grande, 2 pessoas tendo um relacionamento, que vocês não têm noção do que é o poder daquela situação ali, né? Que efetivamente não é toda relação sexual que tem uma fecundação, mas ele põe aquilo totalmente em movimento e os anjos estão ali presentes. Não imagine que vocês estão lá sozinhos, não, porque o universo está ali naquela situação,
né? Deus não está excluso aí dessa situação que é muito natural. Mas aí, chegando finalmente a questão realmente da ação como auxiliar invisível, meus irmãos, assim, existem pessoas que naturalmente conseguem usar o corpo astral como veículo independente de consciência. Que você sai do corpo físico, você tem uma experiência lá no astral e depois você consegue voltar e gravar no seu cérebro o que aconteceu. Então, isso se diz também que o corpo mental também pode ser usado assim, só que você precisa paralisar a tua mente, o que é uma coisa muito difícil. Comigo, por exemplo, nem que eu não quisesse, eu já tinha que... Eu entrei para o grupo dessas pessoas, porque quando eu tinha 6 anos de idade, eu sofri um atropelamento, né? Fiquei 3 dias em coma no hospital e 14 dias internado. E eu tenho uma vívida lembrança de ver o meu corpo de fora. Depois que eu sofri o atropelamento, eu vi os médicos simplesmente pegando uma tesoura e cortando a camisa que eu mais gostava, que era uma camisa listrada azul assim, que eu tinha um amor profundo, um apego assim genuíno por aquela camisa, e aquele médico lá cortando a minha camisa assim pelo meio, assim, nunca tinha visto aquilo, né? E vi aquela situação de fora. Quando eu acordei daquele coma 3 dias depois, né? Quando eu acordei, eu parecia uma múmia egípcia, né? Daí que vem o meu interesse pelo Egito, porque eu estava todo entalado, com a clavícula quebrada, o braço esquerdo quebrado, umas 3 costelas quebradas, a perna esquerda quebrada, totalmente imobilizado numa cama, né? Aí eu falei, agora eu devo estar reencarnando no Egito aqui, né? Porque a quantidade de esparadrapo, né? Era uma coisa terrível. Ainda tinha uma menina também com a cabeça toda enfaixada e cantando do meu lado, assim. Eu me lembro isso tão nitidamente porque a minha vontade de urinar era tão grande assim que eu senti assim, meu Deus do céu, agora eu estou todo entalado, como é que eu vou ir no banheiro, né? Depois que eu fui apresentado lá os métodos hospitalares, né? Então a minha primeira projeção astral, meus irmãos, foi totalmente involuntária, provocada por um acidente. Uns 2 anos depois também eu sofri um outro atropelamento, que foi um pouco mais cômico, né? Porque eu desci de um ônibus e veio uma bicicleta e simplesmente passou por cima de mim. E aí também eu vi o corpo lá caído, né? Eu falei assim, aí eu já cheguei na conclusão, eu sou uma coisa, o corpo é outra, né? Então já com 7 anos de idade eu já tinha essa experiência, e eu posso dizer para vocês que essa experiência depois foi ficando cada vez mais clara, né? Pode ir aí, Jorge, que é a chamada projeção astral, meus irmãos, é um fato da natureza. Todos nós nos projetamos, só que aquele famoso duplo etérico tem proteções que impedem que a gente se lembre do que acontece lá do outro lado, né? Pode virar aí, Jorge. Então, essas imagens, obviamente, ilustrativas, né? Efetivamente, o corpo físico duplo etérico ficam e você sai simplesmente ligado por um fio de prata, né? Que liga geralmente a sua cabeça ali, né? As ilustrações aí podem parecer um pouquinho cômicas assim, mas inclusive aquele momento daquela escorregada quando você começa a dormir, que você dá aquela pescada ali, é um momento que você está decolando, né? E você volta para trás. Se vocês usarem aquele momento para ganharem consciência, você sai para fora. Existem várias maneiras de forçar a projeção astral. Você pode, por exemplo, se projetar no astral se você tiver com uma sede muito intensa. Você fica o dia inteiro sem beber água e vai dormir para você ver o que acontece. Seu corpo astral vai lá na cozinha, na geladeira, pegar água gelada.
Vai, Jorge. Então a projeção astral, meus irmãos, é um fato. Existe hoje até uma ciência chamada projeciologia, né? Inclusive esse fio de prata é mencionado até na Bíblia, né? Não ia aqui ficar fazendo essas citações, né? Mas é realmente... Ou seja, o corpo astral pode viver no mundo astral, pode se deslocar para o outro lado do planeta, pode ir até na Lua se ele quiser, se ele souber, porque tem uma semana do mês que o plano astral da Lua se encosta no plano astral da Terra. Então você pode ir até a Lua, não tem nada muito animado lá, mas você pode, né? Tem umas crateras ali, umas pessoas ruins que se jogam lá, né? Mas dá para ir na Lua se vocês quiserem, né? Você não está interessado? É a chamada viagem astral, né? Que tem gente que... As ilustrações são as mais diversas, meus irmãos, mas o que a gente quer dizer com isso? Que essas pessoas que são conscientes no astral, você que ajudava no físico ou não ajudava no físico, você pode ajudar no astral. Porque as pessoas sofrem muito no plano astral. Por que elas sofrem? Porque no plano astral as emoções são dezenas de vezes mais intensas do que no plano físico. Se você tem medo aqui no físico, você vai ter um pavor lá no plano astral. Se você tem felicidade no plano físico, você vai ter prazeres lá emocionais incríveis lá no plano astral. Se você gosta de música aqui, meus irmãos, lá no plano astral você vai ouvir música durante semanas lá, ininterruptamente. Porque você vai... O mundo astral isso aqui é interessante, porque eu sempre tive essa experiência de deitar e depois ver o meu corpo lá de cima. É a chamada autoscopia. Quem se projeta no astral tem muito essa experiência aqui. E depois você passa pelo teto, passa pelo telhado e vai embora. As pessoas que não têm uma vida emocional muito organizada, normalmente ficam ali só pairando em cima do corpo, né? E se você acorda a pessoa ali, a pessoa gruda no corpo físico rapidamente. Vira aí, Jorge. E o mundo astral, meus irmãos, é o seguinte, é um mundo muito brilhante, um mundo muito colorido, um mundo que responde aos seus pensamentos, às suas emoções imediatamente. Então, o grande problema dos auxiliares invisíveis é ajudar principalmente os mortos, as pessoas que recém entraram ali no plano astral, né? Vira aí, Jorge. Então, é muito bonito você ficar lá. Hoje, essa semana, eu vou lá na Lua, né? Mas é uma coisa vazia. O que interessa mesmo são sempre as pessoas. Você se encontra com pessoas da mesma língua, da sua mesma etnia, da sua mesma religião. Você conversa dos mesmos assuntos. Ou seja, a pessoa continua sendo a mesma pessoa que aqui, só que tudo que a emoção que a pessoa tem, o pensamento que ela tem, se plasma. Você querer uma coisa no astral é ter a coisa, é ver a coisa, né? Então o Leadbeater ele fez algumas classificações, que assim, o que é necessário para você estar no plano astral e ser um auxiliar invisível. Primeiro, unidade de espírito. Você precisa ser uma pessoa realmente que tenha se decidido a ser um canal para as bênçãos, para o trabalho altruísta e o trabalho dos mestres, porque aí você vai receber instruções de onde ir, quem você ajudar, que situações você pode e deve ajudar, não é assim a esmo. Segundo, e muito difícil, perfeito domínio de si.
Porque se você está num plano que as emoções são mais intensas, as vibrações das outras pessoas serão assim extremamente intensas. As pessoas têm acesso de raiva, de ódio, de rancor, de insatisfação, que você precisa ter muito domínio para você tirar a pessoa daquela situação, principalmente os recém-falecidos, que não ficam muito contentes com aquela situação que eles estão. E obviamente calma, né? Você tem que ter uma paciência, de preferência infinita, com aquela pessoa que está ali se debatendo na ilusão das emoções mais baixas que ela tem. Às vezes ela nem te vê. Um anjo pode estar do lado da pessoa, mas ela está fechada num mundinho de vibrações inferiores, ela não te vê. Você tenta falar com a pessoa, então você tem que ter muita calma, muita compaixão com essa pessoa. E aí para os teus ofícios tem que ter muito conhecimento. Conhecimento do que é aquele mundo, da ilusão que a pessoa está vivendo. E você abençoar a pessoa com vibrações positivas. Você gestar o nascimento daquela pessoa. Há, obviamente, o anjo da morte, que quando a pessoa morre na época certa, já tem um anjinho ali te acompanhando, que é muito visível, né? A Blavatsky sempre avisava a pessoa, falava, daqui a 3 dias você vai estar dessa para melhor, né? Porque o anjo já está ali te acompanhando. Agora a pessoa que morre num acidente, pessoa que se suicida, ela entra no astral. Eu quase fui, né? Fui atropelado 2 vezes, fui jogado lá, por incrível que pareça, eu voltei. Mas o acidente te joga, então o conhecimento, obviamente que ajuda muito. E principalmente um infinito amor. Você precisa realmente ter amor pelo gênero humano, porque a situação é muito complexa, as pessoas estão em vibrações muito negativas. Então, há obviamente até salvamentos que são feitos, né? Às vezes a pessoa entra numa confusão, há ali espíritos auxiliares invisíveis que vão salvar, que vão impedir que a pessoa morra. Antes que a morte aconteça, pode haver auxiliares invisíveis ali. E muitos teosofistas relataram isso, de terem sido salvos por auxiliares invisíveis. Então eu quero encerrar essa palestra, meus irmãos, dizendo o seguinte: o ser humano, meus irmãos, ele pode ser um auxiliar em qualquer mundo que ele estiver, mas é preciso prevalecer no ser humano o altruísmo, o amor, né? Porque o mundo astral, meus irmãos, é um mundo da ilusão e da mentira absoluta. As pessoas ficam absolutamente certas que elas estão corretas, que o que elas pensam é certo. Então, por isso, praticamente é impossível achar um verdadeiro mestre, um verdadeiro discípulo no mundo astral. Tem imagens aí, obviamente, muito bonitas. No mundo astral existem lugares muito bonitos, mas há também mundos extremamente... existem o umbral, né? Aquele momento que a pessoa sai do corpo físico. Põe aí, já, mais uma aí. Não. Ah, já foi? Volta aí um pouquinho, então. Volta aí que você foi mais rápido que o orador aí. Isso aí é a pessoa inventando alguma coisa lá. Mas tem aquele filme O Amor Além da Vida, né, que mostra muito claro, tem até uma imagem aí desse filme, mostra, volta, Jorge. Exatamente. É para trás. Isso aí. Ali quando a pessoa se convenceu que ela está no inferno, aí é terrível. Que a pessoa se prende
ela vai ficar algumas semanas ali naquela situação. Assistam esse filme porque é muito interessante, meus irmãos. Mas aqueles de vocês que tiverem essa vontade de serem auxiliares invisíveis, vocês podem se oferecer para esse serviço, mesmo que vocês não tenham a consciência astral, porque vocês podem serem aproveitados no mundo astral para ajudarem as outras pessoas naquele mundo, se vocês desenvolverem aquelas qualidades que foram exibidas ali. Obrigado pela paciência de vocês. Se a gente puder responder alguma pergunta, né? Eu devolvo a palavra para o presidente aí.